E assim, pessoal, vamos lá. Um vilão que eu acho que me chamou bastante a atenção, porque ele já tinha me chamado a atenção nos quadrinhos, é o Onomatopeia. O Onomatopeia, pessoal, ele não é um vilão do hall inicial, pelo menos, né? Ele não é da galeria de vilões do Batman. O Onomatopeia, deixa eu pegar aqui, ele foi criado, pessoal, numa história do Arqueiro Verde, criado por Kevin Smith. E deixa eu pegar aqui. E o Phil Hester. Quase que eu esqueço o nome do desenhista que eu adoro a arte dele. Ele tem um traço, por sinal, bastante parecido com o traço do Bruce Timm. Olha, o Kevin Smith, ele oscila muito. Tem coisa que é simplesmente espetacular e tem coisa que nem tanto, tá? Essa história em que surgiu o bendito do Onomatopeia é simplesmente espetacular, pessoal. É essa mesmo, tá aqui. Ela foi publicada, ela saiu a primeira vez aqui na história Arqueiro Verde, número 7, dando sequência à saga Arqueiro Verde Espírito da Flecha. Voltando à Vaca Fria. Em um belo momento ali, quem é o Onomatopeia? O Onomatopeia, ele é um vilão. Basicamente, ele é um psicopata, é um assassino, que não se sabe se tem superpoderes ou não, mas ele tem uma resistência bastante elevada, já que na história do Arqueiro Verde, quando ele foi criado, vocês terem uma ideia, ele é um psicopata que ele gosta de caçar heróis urbanos. Ele não caça super-heróis, pessoas com superpoderes, tá? Apesar de não se saber se ele mesmo tem algum tipo de superpoder. E a assinatura dele é que ele dá um tiro bem no meio da cabeça do herói e leva com ele um souvenir, uma máscara, um capuz, alguma coisa do tipo para ele colocar ali na coleção dele, tá? Essa é a marca registrada. Inclusive, na história que eu mostrei para vocês do Arqueiro Verde, sem entregar spoiler, ele consegue alvejar o filho do Arqueiro Verde, o filho do Oliver, na cabeça. Não vou contar pra vocês o spoiler, só se vocês pedirem pra eu resenhar essa saga. Aí eu conto o spoiler dela. Outra coisa da assinatura dele é que ele imita os sons daquilo que ele faz. Ele não fala, pelo menos não com o herói, não em ação, tá? E ele, tipo, como você tá vendo bem aqui, ó, ele quebrando a flecha e falando snap. Quando ele dá o tiro e fala blam blam. Mas por que eu tô falando pra vocês tanto do Onomatopeia, pessoal? É que tempos depois, Kevin Smith, junto com o Walter Flanagan, criaram uma história chamada Batman Cacofonia. Essa história, pessoal, mostra que o Batman, ele entrou na mira do vilão, ou seja, como ele caça heróis urbanos, ele passa a caçar o Batman. Para isso, o que ele faz? Ele liberta, ele entra no Arkham e liberta o Coringa. E para vocês terem uma ideia do nível de planejamento e estratégia que o cara tem, ele utiliza vários artifícios para invadir o Arkham, incluindo ludibriar o próprio pistoleiro, vencendo o pistoleiro inclusive num combate de armas, dá um tiro no meio da cabeça do pistoleiro, foge com o Coringa e incita uma guerra entre o Coringa e o Max Zeus. O Batman, ele não demora muito para perceber que, na realidade, o motivo do Coringa estar solto e estar fazendo o que ele está fazendo, o Coringa está sendo utilizado, está sendo usado pelo vilão, pelo Onomatopeia, para que ele distraia o Batman enquanto o Onomatopeia tenta cravar uma bala no meio dos cornos do Batman, né? A história é muito interessante, tá, pessoal? Não estranhem tanto a bendita da arte, que, cara, eu confesso que, assim, eu preferia mil vezes o Phil Hester desenhando, tá? Já tinha feito a parceria já, né? E é um dos criadores do personagem, fez junto. Eu não entendi o porquê que ele não participou aqui da história, que enriqueceria demais a arte. Eu não gosto da arte do Walter Flanagan. Assim, é uma arte eficiente, mas que não chama a atenção, sabe? Ela não contribui para a história. Mas o grande fato é que a gente vai descobrindo um pouquinho mais do vilão. Porque em determinados momentos a gente começa a ver a história não apenas pelo ponto de vista do Batman, apenas pelo ponto de vista do Max Zeus, do Coringa e também do próprio Onomatopeia. Ao ponto, inclusive, de mostrar que ele
não tem limitação. A limitação dele falar, aquela bitola dele ficar reproduzindo os áudios de tudo, né, daquilo, os sons ao redor dele, mostra que em determinado momento aqui ele faz mais uma vítima, mas ela, apesar de conhecer o rosto dele, só ela conhece, tá, pessoal? Um outro fato é, ele não tira a máscara em nenhum momento. Então até aqui a identidade do personagem é um mistério. Mas mostra que ele fala, menos quando ele bota a bendita da máscara. É como se uma outra personalidade, né, surgisse e dela aí viesse esse vilão tão sanguinário. Mas o grande fato é que ele usa o Coringa até onde ele pode para tentar matar o Batman. E olha que ele quase consegue, pessoal. E aqui fica aqui um artifício, né? De eu contar para vocês aqui o que acontece nessa história. Não se assustem com o que aconteceu aqui. Se eu mostrei para vocês, se vocês repararem lá no início, ele também deu um tiro na cabeça do pistoleiro. E é mostrado na história, depois o Batman interroga o pistoleiro e descobre que o pistoleiro ele tem tipo como se fosse no capacete dele uma cápsula de um sangue, uma tecnologia de mostrar um sangue falso. Ou seja, até para um momento em que ele fingir de morto, literalmente. E o Batman pega aquilo, né? Você já percebe que ele vai usar aquilo aqui em algum momento e é exatamente o que ele faz. Ele copia a tecnologia do capacete do pistoleiro e passa a utilizar no próprio uniforme. Então é assim, ele consegue uma revanche com o Onomatopeia, o vence em batalha, porém o Onomatopeia esfaqueia mortalmente o Coringa, deixando o Batman numa encruzilhada. Ou ele vai e prende o Onomatopeia, ou ele salva o Coringa. O Batman resolve, né, salvar o Coringa. Há muito contragosto, inclusive, do próprio comissário Gordon, que fala: meu amigo, deixa essa desgraça morrer. O Batman fala: eu não posso. A vida dele está em minhas mãos. Ele fala: não foi você que matou, não foi você que deu a facada nele. Só deixa de sangrar, pô. E o Batman, obviamente, salva o Coringa. E essa história, ela faz alusão a histórias bastante marcantes do universo do morcego, pois mostra que pelo menos essa história, ela está centrada no universo onde aconteceu a piada mortal, aonde aconteceu morte na família, ou seja, onde o Coringa aleijou Bárbara Gordon, aonde ele matou o Robin do Jason Todd, e mostra que nessa história aqui, toda essa história aí, por favor, né? É mostrado aqui um pouquinho da doença, né? Porque no final fica até a virada de página, você não sabe, olha só. Faça o que é certo pelo bem de Gotham. Pelo seu bem. Deixe-o ir. Sabe? Nesses momentos aqui que o Kevin Smith ele brilha. Sabe? E vai brilhar um pouquinho mais, pois é mostrado que no final das contas o Batman não conseguiu deixar o Coringa aí, obviamente, né? E ele vai visitar o Coringa no hospital. E essa conversa, ela conversa diretamente com o início da história A Piada Mortal. Pois nos é mostrado que no início da Piada Mortal, pessoal, o Batman começa com o Batman visitando o Coringa na prisão, para tentar conversar com ele, botar um ponto final, né? Explicar para ele, tentar resolver essa animosidade, mostrando para eles aqui que essa história um dia vai acabar com a morte de um dos dois ou talvez dos dois. Isso aqui na Piada Mortal fica implícito. Obviamente, o Batman descobre que não estava falando com Coringa e o resto é história. Mas essa mesma conversa, ela é reprisada aqui com o Batman justamente tentando mostrar para o Coringa que não deixou ele morrer porque não conseguiria, né, deixar alguém morrer, qualquer pessoa morrer, até mesmo ele. E essa conversa é bem interessante, porque mostra o heroísmo, né, de não matar e tudo mais, o compromisso dele, que ele leva até a última consequência, nesse caso, deixando o seu arqui-inimigo, salvando o seu arqui-inimigo e deixando outro vilão fugir. E termina com o Coringa, né, dizendo que não interessa se ele salvou ele ou não, a missão dele é matar o Batman. E é muito interessante porque ele fala aqui que ele só existe porque o Batman existe. No dia que ele conseguir matar o Batman, ele vai ficar um vegetal. Tal qual acontece, um ser catatônico, tal qual aconteceu no Cavaleiro das Trevas, que é outra história, né, bastante conhecida do universo do morcego. Esse final para mim é bastante interessante, bastante eficaz e
É mostrado aqui um pouquinho da conversa depois do Batman, conversando com o Alfred, né? E tem um desfecho muito interessante no que diz respeito ao vilão, Onomatopeia. E o Alfred pergunta, mas você deixou o vilão sumir, né? O vilão fugiu. E o Batman começa a confabular com o Alfred e fala assim, mas eu tenho uma curiosidade com esse vilão. Ele fala, aonde ele vai quando ele não sai à caça dos heróis? Quem são suas pessoas de confiança, seus capangas? E nos é mostrado, em paralelo a isso, o Onomatopeia, sempre de costas, nunca mostra o rosto dele, chegando em casa. Será que ele mantém uma dupla identidade? Mostra ele chegando em casa com um cachorro, filhos, uma esposa. Como ele paira acima de suspeitas? Mostra aqui o vilão explicando para a mulher que se contundiu jogando tênis. Como será que ele passa o tempo a elocubrar o próximo assassinato? Será que ele tem uma vida fora da morte? E mostra como ele concilia o que faz com quem ele realmente é. E mostra que o vilão, na realidade, no sótão, ou melhor, no porão, ele tem um compartimento secreto onde ele guarda os souvenirs e planeja os próximos assassinatos. Isso aqui, pessoal, é um desfecho, sabe? Eu tinha essa história aqui, como uma das grandes histórias, apesar de ter uma falhinha ali, tem o Kevin Smith, ele dá umas viajadas às vezes na loucura do Coringa, ele viaja um pouquinho na loucura do Coringa, mas a série funciona, essa é a verdade, a história funciona, tá? Mas o grande fato é que muita gente ficou falando, vem cá, e a próxima sequência, e a próxima sequência, e a próxima sequência. E eis que em 2011, 2 anos depois, Kevin Smith fez uma sequência que é Batman The Widening Gyre, ou seja, seria um giro alargado. Ela foi traduzida de forma bem ao pé da letra. E que, pessoal, também com o roteiro de Kevin Smith, a arte, ele manteve o tal do Walter Flanagan. Eu não gosto da arte do Walter Flanagan, mas olha só, pra vocês terem uma ideia, as capas dessas edições aqui, dessa minissérie, foram feitas pelo Andy Kubert e pelo Bill Sienkiewicz. Aqui, ele manteve as capas também, tá? O Bill Sienkiewicz é que assina as capas. Essa minissérie, ela para ser uma maxi-série de 12 edições, dividida em 2 partes, 2 de 6. A primeira parte, que é The Widening Gyre, surge um novo vigilante em Gotham, chamado Baphomet. E ele salva o Batman algumas vezes durante toda essa saga. Tá? A primeira, inclusive, ele está enfrentando aquele demônio que fala rimando. E ele salva em outro momento também. O Batman está enfrentando um outro vilão, que eu não me recordo agora, não me vem à cabeça. Mas ele salva o Batman ao ponto de ganhar a confiança, conquistar a confiança do Batman. E o Batman, inclusive, segue o Baphomet e descobre que ele é casado, tem um casal de filhos, um filho, né? Alguma coincidência com o quadrinho que eu mostrei para vocês lá atrás? Pois é, na última edição, para a surpresa de 0 pessoas, menos pro Batman, ele se afeiçoa, né? O Baphomet conquista a confiança do Batman em tal ponto que o Batman, que durante a história se reaproxima de uma ex-namorada, Silver St. Cloud, ele inclusive pede ela em noivado. Ela tá dentro da caverna, né, no momento em que ele chega para apresentar a caverna pro Baphomet. O Baphomet, na realidade, antes disso, uma das provas de confiança que ele deu pro Batman é que ele tira a máscara dele e mostra o rosto dele pro Batman. Só que detalhe, ele mostra, aí é bem interessante isso, porque apesar dele mostrar inicialmente, o Batman não mostra em nenhum momento revela a sua identidade ou a sua Batcamera. Ele deixa pra última edição realmente, quando eles voltam de uma missão vitoriosa. E justamente nesse momento que o Batman baixa a guarda, apresenta a Batcaverna, apresenta a sua noiva para ele, e ele tira o cinto de utilidades, né, tá, o caclaque, né, ele fecha o fecho do cinto, ele escuta alguém falar, caclaque, o cara imita o som. Quando o cara imita o som, ele invariavelmente já vira de costas e, na realidade, o Baphomet era o Onomatopeia que estava, né, fazendo a sua mega armadilha para finalmente matar o Batman. Mas antes disso, quando o Batman vira, pelo menos fere mortalmente Silver St. Cloud. Essa história, pessoal, ela, apesar de ter um baita de um gancho, ela gerou um burburinho
em cima dessa saga toda, do Kevin Smith e tudo mais, porque, de novo, assim como o Kevin Smith, ele dá umas pequenas rateadas, né, ele dá umas viajadas legais aqui na mente e nos procedimentos do Coringa, pois nessa história aqui, basicamente, o Coringa é utilizado, ele é usado à revelia, à torta e à direito, pela onomatopeia. Meio que pondo o Coringa realmente numa situação intelectual, pelo menos, inferior ao do vilão. Nessa história The Widen Gyre, cara, basicamente ele faz isso aqui com o Batman. A forma como ele manipula o Batman e a forma como o Batman, sabe, sem investigar direito a vida da pessoa, durante a saga é mostrado, ele conta, ele inventa uma história pro Batman, aí então travestido de Baphomet, né, que o irmão dele foi assassinado por um vilão e a partir daí ele jurou vingança e com isso ele conta uma história praticamente igual ao trauma do Bruce Wayne. Então, apesar de ele construir momentos em que justificaria, vamos dizer assim, a conquista da confiança do Batman, o Batman ele é um velho de guerra, não é o Batman ano 2, ano 3, é um Batman já que tá calejado, né? Então, e outra coisa, meio que a Batfamília fica relegada, aparecem momentos ali ele lembrando em ação com Asa Noturna, com o Robin T. Drake, só que mesmo assim, nenhum deles está perto, sabe? Nenhum deles chega meio que a investigar realmente, eles ficam só vendo a distância e tudo mais, mas não existe uma investigação, ou seja, é muito estranho. O que eu tô querendo mostrar pra vocês é que o Batman dificilmente faria um negócio desse. E também tem uma história, essa história ela basicamente ela foi tão criticada, pessoal, ela foi tão criticada que foi feito em 2011, 2010, 2011, essa história, e a sequência dela foi abandonada. Até hoje não foi feita. Ela tem até um nome. O Kevin Smith, ele disse que o outro arco, o terceiro arco, o arco final da história, né, do Onomatopeia contra o Batman, que seria a terceira parte, seria Belicosidade. E essa história nunca ganhou os quadrinhos, sabe? Inclusive ela é renegada na cronologia do Batman. Pois vocês estão vendo aí, né? 2011 que aconteceu essa história e o Batman jamais mencionou em nenhum outro momento, mesmo depois dos reboots, que teve uma noiva assassinada por um vilão dentro da Batcaverna. Então vocês estão entendendo a gravidade do impacto, das consequências que o Kevin Smith criou em torno do seu personagem, né, do seu vilão. Então, não deixa de ser uma curiosidade, porque entra aqui também no rol das histórias inacabadas do Batman. Essa história ela não teve continuação mais.